Você conhece os conceitos de divisor e divisível? Sabe a diferença entre eles? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou explicar os conceitos de divisor e divisível e a diferença entre eles. Dizemos que um número natural A é divisor de um número natural B quando existe um número natural C que valide a relação de A vezes C igual a B. Usamos uma barra vertical para indicar o conceito de divisor. Então, quando escrevemos A barra vertical B, lemos isso como sendo A é um divisor de B. Vamos entender esta ideia por meio de um exemplo numérico. 2 é divisor de 12. Isso quer dizer que existe um número que multiplicado por 2 é igual a 12. Na tabuada do 2, sabemos que 2 vezes 6 é igual a 12. Portanto, 2 é divisor de 12. Neste outro exemplo, não podemos dizer que 4 é divisor de 10, pois não existe um número natural que multiplicado por 4 resulte em 10. Portanto, dizemos 4 não é divisor de 10. E na notação, utilizamos um traço sobre a barra vertical para indicar que não é divisor. Existem algumas propriedades em relação ao conceito de divisor. A primeira delas diz que o número 1 é divisor de todos os números. Isso implica em dizer que o número 1 é divisor de qualquer número natural, ou seja, o número 1 multiplicado por um número natural resulta em um número natural. Vejamos um exemplo. Podemos dizer que o 1 é divisor de 0. Por quê? Porque existe um número que multiplicado por 1 resulta em 0. Esse número seria o 0, porque 1 vezes 0 é 0. Também podemos dizer que o número 1 é divisor de 1. Isso nós podemos dizer porque existe um número que vezes 1 resulta nele mesmo. Então, 1 vezes 1 é 1. Também podemos pensar que o número 1 é divisor de 2, porque existe um número que vezes o 1 resulta no número 2. 1 vezes 2 é o 2. E isso pode acontecer com outros exemplos, como por exemplo, 1 ser divisor de 20, 1 ser divisor de 31, 1 ser divisor de 200, 1 ser divisor de 999, divisor de 1345 ou até mesmo de 5000. Não importa o número natural que nós coloquemos aí, nós sempre vamos conseguir multiplicar um número por 1 e obter este mesmo número natural. Uma outra propriedade nos diz que todo número é divisor dele mesmo. Vejamos um exemplo. 2 é divisor de 2. Por que podemos fazer esta afirmação? Porque existe um número que multiplicado por 2 resulta no 2. Se pensarmos que 2 vezes 1 é 2, esse terceiro valor que valida a relação é o número 1, elemento neutro da multiplicação. Então, como 2 vezes 1 é 2, podemos dizer que 2 é divisor de 2. Isso também pode ser aplicado, por exemplo, para dizer que 12 é divisor de 12, pois 12 multiplicado por 1 resulta em 12. Também pode ser aplicado no exemplo de 43 sendo divisor de 43, pois 43 vezes 1 também é 43. Temos uma outra propriedade que diz que 0 é somente divisor de 0. Vamos entender por quê. Quando dizemos que 0 é divisor de 0, estamos pensando na ideia de uma multiplicação, em que 0 multiplicado por um terceiro valor resulta em 0. Quando pensamos no conjunto dos números naturais, sabemos que 0 vezes qualquer número natural resulta em 0. Por exemplo, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 11 é 0, 0 vezes 32 é 0, e assim por diante. Então, nós conseguimos encontrar um terceiro valor que torne essa sentença verdadeira. Portanto, 0 é divisor de 0. O conjunto dos divisores de um número natural é indicado pela letra D maiúscula e o número que se está procurando os divisores, ele vem entre parênteses. Vejamos um exemplo. Vamos encontrar os divisores do número 2. Como que nós aplicamos esse conceito de divisor para encontrar os divisores do número 2? Nós vamos pensar que estamos procurando dois valores, ou seja, dois números naturais, que quando multiplicados resultam no valor 2. Então, nós vamos pensar nas tabuadas, que números que multiplicados entre si resultam no número 2. Se nós pensarmos na tabuada do 1, nós temos que 1 vezes 2 é 2. Se nós pensarmos na tabuada do 2, 2 vezes 1 é 2. E não tem mais nenhuma outra multiplicação envolvendo números naturais cujo resultado seja 2.
Portanto, os divisores do número 2 são os números 1 e 2. Vejamos este outro exemplo. Vamos encontrar os divisores do número 8. Quando pensamos nos divisores do número 8, estamos pensando em uma multiplicação de dois valores que resultem no número 8. Para isso, vamos pensar quais números naturais que multiplicados resultam em 8. Na tabuada do 1, nós temos que 1 vezes 8 é 8. Na tabuada do 2, nós temos que 2 vezes 4 são 8. Na tabuada do 4, nós temos que 4 vezes 2 são 8. E na tabuada do 8, nós temos que 8 vezes 1 são 8. Mas nenhum outro valor, quando multiplicado por outro, resulta em 8. Portanto, os divisores do número 8 são os valores 1, 2, 4 e 8. Vejamos agora o exemplo do número 15. Vamos descobrir os divisores do número 15. Estamos interessados na multiplicação de dois números naturais que resultem no número 15. Vamos pensar nas tabuadas. Na tabuada do 1, nós temos que 1 vezes 15 são 15. Na tabuada do 3, nós temos que 3 vezes 5 são 15. Na tabuada do 5, nós temos que 5 vezes 3 são 15. Na tabuada do 15, nós temos que 15 vezes 1 são 15. Portanto, os divisores do número 15 são os valores 1, 3, 5 e 15. Quando o número natural A, diferente de zero, ele é divisor do número natural B, dizemos que o número B ele é divisível pelo número A. Vamos entender isso novamente por meio de um exemplo numérico. Vejamos o caso do 2, que é um divisor de 12. 2 é um divisor de 12 e o 2 ele é diferente de zero. 2 é o divisor e ele é diferente de zero. Por ele ser um divisor diferente de zero, nós podemos dizer que o 12 é divisível por 2. O resultado da divisão de B por A, que nós costumamos indicar na forma de uma razão, de uma fração, é o que nós chamamos de quociente, que está atrelado à nossa ideia de divisão. No exemplo que nós vimos do 2 como divisor de 12 e o 12 sendo divisível por 2, nós temos que a razão de 12 por 2 gera como resultado 6. Esse 6 é o quociente, ou seja, o resultado da divisão de 12 por 2. Então, esses conceitos que nós acabamos de estudar, divisor, divisível, estão atrelados à operação de multiplicação. Espero que com esta aula você tenha compreendido os conceitos de divisor e divisível e a diferença entre eles. Te espero no próximo vídeo.